Boa noite, irmãos e irmãs. A paz e a graça do Senhor seja presente na vida de cada um de vocês. O Salmos 81, versículo de 1 a 5, nos diz: uma canção ao nosso forte Deus, um grito ao Deus de Jacó, hinos do coral, música da banda, doces sons de violão e da harpa, trombetas, trombones e cornetas. É dia de festa, uma festa para Deus. Aprove ao Senhor nos conceder vida para mais um domingo estarmos juntos, celebrando ao Senhor, glorificando o seu nome, proclamando a sua palavra. E hoje com um motivo especial, um motivo de gratidão. Gratidão a Deus pela existência da nossa igreja. Hoje ela está fazendo aniversário, 117 anos. São 117 anos o que o Senhor tem caminhado conosco. A sua boa mão, o seu braço forte tem nos conduzido, tem nos permitido estarmos aqui. Louvamos e bendizemos o nome dele por cada vida que fez história e faz história nessa igreja. Pessoas que têm entendido do privilégio de servi-lo, de estar disposto a trabalhar para o reino, para a causa. Então nós glorificamos a todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, forçalegas, pastores que passaram por essa igreja, têm feito história e fazem história e continuarão fazendo, porque o Senhor é que tem estado conosco, nos permitindo produzir algo agradável a Ele. Nós queremos, do fundo do nosso coração, agradecer ao Senhor por essa fidelidade. Ele tem sido fiel à sua igreja, tem sido fiel aos seus filhos, e cabe a nós somente uma atitude de adorá-lo, de honrá-lo, de bendizê-lo, e que nesse momento de culto tão pequeno, diante de tanta coisa maravilhosa que o Senhor fez na vida dessa igreja, na vida do seu povo, queremos apresentar esse culto, que ele receba, que seja como aroma suave às suas narinas. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus bendito, Deus amado, toda a honra e toda a glória, Pai, sejam somente dadas a Ti, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas, aquele que reina entre nós. Pai, neste momento queremos Te agradecer pela Tua fidelidade, pelas Tuas misericórdias que são renovadas todos os dias nas nossas vidas. Senhor, queremos Te agradecer, Pai, pelos exemplos de homens e mulheres falíveis, pecadoras, mas que aqui, dentro dessa comunidade, Deus, tem abençoado tanto, abençoou tanto. Ó Deus, nós sabemos que a ação do Teu Espírito Santo que nos coloca de pé e nos diz: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos. Obrigada, Pai, porque pelo privilégio, Deus, de sermos usados por Ti para a Tua obra. Nós, pecadores, tão ínfimos, Deus, diante da nossa competência, mas o Senhor tem nos ajudado, Pai, aqui no meio do Teu povo, fazermos a Tua obra. Pai, queremos Te agradecer pelos pastores e suplicar pelas suas vidas, Deus. E queremos, Senhor, neste momento Te pedir que nos ajude a continuarmos ser essa igreja que procura, Deus, viver a Tua palavra, que prega o Teu evangelho, que não faz, Senhor, negociação com os Teus valores. E que o Senhor continue sendo o centro dessa igreja. Que o Senhor continue sendo o rei. Que o Senhor continue, Senhor, sendo a pedra principal, a pedra angular, a rocha, na qual, Pai, nós estamos arraigados e fincados. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa experiência de 117 anos, caminhar sendo conduzidos por Ti, Pai. Por isso, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Te pedimos perdão pelas omissões, por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que fizemos errado. Mas nos perdoa, Pai, e nos dá sempre a alegria, Deus, a alegria de caminhar ao Teu lado e de estar aí na Tua casa, num lugar de tantas diferenças, mas que o Senhor nos faz um, no nome de Jesus e pelo Teu sangue. Amém. É o Teu povo.
só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pais e irmãos, leiamos juntos o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus continue nos abençoando. Graça e a paz, irmãos. Que o Senhor continue conosco nessa noite e que possamos estar orando, intercedendo nesse momento pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glória a Deus. A mão do Senhor tem nos guardado, a mão do Senhor tem nos protegido, a mão do Senhor tem feito todas as coisas. Glória a Deus, porque Deus está conosco. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E o Salmo 127 que o nosso irmão Ricardo acabou de ler: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Glória a Deus que o Senhor tem nos guardado. Na certeza que Ele tem nos guardado, vamos continuar na posição, vamos continuar colocando as nossas famílias no altar do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai santo, na certeza que o Senhor nos ouve, Deus, nós entregamos agora nesse momento todas as famílias, Pai, as nossas famílias no Teu altar, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é que cuida.
O Senhor cuida de todos, cuida das aves do céu, cuida das plantas. O Senhor dá o alimento, o Senhor, aos passarinhos todos os dias, Pai. E eu creio que o Senhor tem cuidado do teu povo, Pai. O Senhor tem cuidado das nossas famílias. Nesse momento, Senhor, eu coloco, Pai, queremos colocar todas as nossas famílias nas tuas mãos, Deus. Que nada, Senhor, nenhuma seta maligna, nada que foi preparado para nossa família venha prosperar, Deus. Mas eu declaro nesse momento, Pai, que os teus anjos, aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos guardar, Pai. E nós confiamos na tua palavra. O Salmo 127 é bênção para as nossas vidas, é tranquilidade para as nossas vidas, que possamos deitar e descansar na certeza que o Senhor está conosco, na certeza que o Senhor, o nosso amanhã, o Senhor já preparou, Deus. Nós cremos, Pai, porque o Senhor está conosco. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, tem cuidado dos nossos. Senhor, nesse momento, Pai, eu também apresento a tua igreja, Pai, que o Senhor possa continuar caminhando com a tua igreja, porque o Senhor tem nos trazido até aqui. A gente sabe que a caminhada ainda é longa, Deus. Há um deserto para percorrer, Deus, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. A batalha não termina aqui, Deus, porque o Senhor continua conosco e chegaremos à terra prometida em nome de Jesus e ganharemos das tuas mãos a coroa da vida, porque o Senhor está com a tua igreja, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada por cada irmão, por cada irmã que está fazendo essa oração junto comigo, Pai. Que o Senhor venha acampar anjos ao nosso redor, que o Senhor venha, Pai, nos guardar, nos livrar, como o Senhor tem feito todos os dias. Obrigada, Pai, porque se fôssemos depender de nós mesmos, Senhor, estávamos perdidos, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que vela pela sua palavra para cumprir, por isso que nós descansamos o nosso coração. Continua conosco, Pai, continua nos abençoando, continua ajudando a tua igreja, para que possamos chegar naquele dia final e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Obrigada, Deus, continua com o teu povo, Pai. Em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. Amém, querido. Fique em paz. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à pareira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação
simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos alcançados com a graça salvadora de Jesus Cristo, que nos amou profundamente. E nesta noite, eu te convido, neste culto de adoração ao nosso Senhor, a ofertar o nosso compromisso, a ofertar a nossa fidelidade, a promover o bem ao nosso semelhante. E neste momento devemos cooperar. A Bíblia nos ensina que a contribuição cristã deve obedecer ao princípio da fidelidade. Ela é parte integrante da nossa adoração e extensão da nossa comunhão. É o resultado de uma vida cristã espontânea e deve decorrer de um coração voluntário, cheio de alegria, como diz Coríntios 9:7.
é ofertar também com obediência, com fidelidade e ter um desejo intenso de participar da obra. O nosso maior compromisso é seguir a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, sem o abandonar. E é por meio deste compromisso que nós temos que a nossa igreja viabiliza as ações sociais junto aos necessitados, dentro e fora da igreja, viabiliza o sustento dos nossos missionários nas nossas congregações. Portanto, sejamos, pois, fiéis a Deus com os nossos bens, pois Ele é fiel para conosco todos os dias. Ele nos dá o sol, nos dá saúde, nos dá proteção. É Ele que demonstra amor todos os momentos. Não esqueça, contribua, participe desse movimento de comunhão e adoração ao Senhor por meio de suas ofertas, por meio dos seus dízimos. Mas, acima de tudo, se oferte ao Senhor. Tenha um compromisso da sua vida para com o Senhor Deus, para ajudar o próximo, para levar a palavra. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica esse momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador, Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador, Deus bendito, Rei Salvador, Deus bendito, Rei Salvador. Olá, irmãos e irmãs da querida Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju. Sou muito feliz em poder, nesta oportunidade, compartilhar a palavra de Deus, agradecendo primeiramente ao próprio Deus que me permite usar da sua palavra e ser instrumento para edificar as pessoas. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço aos meus colegas, amigos de ministério, porque Deus tem me dado oportunidades de falar a diversas comunidades, em diversos lugares, deste país. E agradeço ao Rodrigo, em especial, que é aquele que me convida para falar numa data tão importante quanto 10 de abril. É claro que 10 de abril foi no sábado, E o domingo é o dia de ação de graças, que é o dia apropriado para reunir o povo de Deus. Não importa se sábado ou domingo, o que importa é que essa igreja não tem esquecido a sua tradição em relação
a gratidão que deve a Deus pelo ministério que essa igreja tem realizado em nosso país e que tem sido um exemplo para outras igrejas da região aí do Norte e Nordeste. Por isso eu sou grato a Deus e agradeço o Rodrigo, o conselho da igreja, as pessoas que nos ouvem, pela sua atenção. Então, muito obrigado. E quando o Rodrigo me ligou, eu fiquei feliz, né? Apesar de estar assim rodeado de muitas atividades, muitos compromissos em relação ao meu trabalho, né, ainda como professor da FATIP e outras situações nas quais eu trabalho e no meu ministério, mas eu acredito que é a oportunidade que Deus me dá. Eu até dizia para o Rodrigo há pouco, né, que Deus tem abençoado muito a minha vida para, com a idade que já estou, né, 76 anos de vida, ainda está em atividade, em plena atividade, fazendo, indo, vindo, né, ministrando aulas. Quando o curso é presencial, eu não consigo me sentar, né, eu tenho que ficar andando no meio dos meus alunos para ministrar as minhas aulas. E aí eu dizia para ele, e ele riu, eu disse, eu estou no lucro no meu ministério, né? Que apesar de toda a situação, apesar de todos os problemas que nós todos estamos vivendo com essa pandemia, não é causada pela Covid-19, Deus tem preservado a nossa vida, né? Deus disse, quando eu disser, chame as carpideiras e os tocadores de flauta, é porque Deus está dizendo assim, ó, já chegou a hora. Mas eu estou bem, graças a Deus estou bem, e espero que esta igreja aí seja abençoada nesse período tão difícil, de tanta morte, de tanta gente que está doente, de tanta gente desempregada, de tanta gente numa situação de sofrimento. Bom, a palavra de Deus que quero compartilhar está em Mateus capítulo 12, verso 46 a 50. E eu quero ler esse texto para nossa edificação, para que nos ajude a pensar a respeito da igreja como família de Deus. E o texto fala assim, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavras de salvação. O texto, como se percebe no seu contexto, né, de modo geral, relata um dos momentos do ministério de Jesus. Nesse momento, o escritor aborda o fato de Jesus ter sido chamado para atender a sua família. Nesse caso aqui, a família é a mãe e os irmãos. Eles queriam falar algo com Jesus. E naquela oportunidade, Jesus aproveitou para dizer que sua mãe é todo aquele que faz a vontade de seu Pai que está no céu. Numa conclusão rápida, podemos dizer que aqui Jesus nos remete a um novo modelo de família. Não mais uma família baseada na relação consanguínea. Isto é, você é minha mãe porque eu sou filho de você.
você é meu irmão, porque, do ponto de vista do DNA, nós estamos ligados um ao outro ou uns aos outros. Não. Esse novo modelo de família que Jesus coloca tem a ver com a vontade de quem quer ser filho de Deus, adotado como filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, o primogênito. Todo aquele que quiser, ele faz a opção. Eu quero ser considerado família de Deus, porque eu quero seguir os passos. Eu quero seguir a vontade de Deus na minha vida, neste mundo, onde quer que eu vá. Então, a pergunta que quero levantar neste momento é a seguinte: e nós, como Igreja de Jesus Cristo no mundo, né, onde quer que ela esteja, seja no norte, no sul, no leste ou no oeste, como Igreja de Cristo, aí em Aracaju, a primeira, a segunda, a terceira, enfim, quantas igrejas nós tivemos por aí, sejam batistas ou metodistas, etc. E nós, como igreja, temos feito a vontade do nosso Pai que está nos céus, para que possamos ser chamados família de Deus, porque a condição de Jesus é que será família de Deus aquele que fizer a vontade de Deus Pai que está nos céus. Quais deveriam, então, ser as características dessa igreja família de Deus? É a colocação que nós fazemos para reflexão nesta hora. E o primeiro destaque que faço é assim: para ser família de Deus, a igreja deve ser lugar de acolhimento. É interessante que uma vez eu fui convidado para ir fazer uma série de estudos sobre a igreja acolhedora. Eu fui para o interior do estado, uma igreja que deve ter uns 400 membros, né? Mas que a igreja tinha um problema ali. Isto é, o pastor, o conselho, chegaram à conclusão de que aquela igreja tinha muita gente por outras razões, mas não por ser uma igreja acolhedora. E eu até fiquei pensando, poxa, nunca havia pensado nisso, né, de dedicar um tempo, né, de falar 3 vezes, né, no mesmo lugar, para o mesmo povo, sobre o que é ser uma igreja acolhedora. E agora, quando estamos aqui, não é, dentro desse ideal de ser família de Deus, aí eu coloco aqui: para ser família de Deus, a igreja deve ser lugar de acolhimento. E eu começo a refletir a respeito disso, dizendo assim, que após o trauma do nascimento, conforme Otto Rank foi um grande pensador aí do século XIX, fim do século XIX, século XX, não? E Otto Rank diz assim que a família torna-se um lugar de acolhimento para a criança depois do trauma do nascimento. Porque todos nós, quando nascemos, todos nós, independentemente da classe social, independentemente da cultura, independentemente da raça, né? Independentemente dessas circunstâncias, todos nós, quando nascemos, enfrentamos o primeiro trauma, o trauma do nascimento. E esse trauma do nascimento tem a ver com a situação anterior, que é uma situação de bem-estar, não é? Porque no útero você não tem as carências que tem fora do útero, né? Então, quando a mãe é saudável, esse útero tem um espaço melhor para o desenvolvimento da criança que vai nascer. Essa criança não sofre com as aflições dos que estão no mundo sensível, como diria Platão, né? Nesse mundo em que vivemos, mas quando nasce, ela se torna vítima do barulho excessivo, vítima de pessoas falando alto, vítima de pessoas fazendo outros tipos de ruído,
vítima das emoções descontroladas da sua família e que vem à tona no meio dos relacionamentos entre marido, mulher, filhos, irmãos, etc. Então, Otto Rank diz assim que há um trauma do nascimento que, quando a pessoa nasce, ela precisa ser acolhida adequadamente para que ela não sofra mais. E quando levanta essa questão de que a igreja deve ser lugar de acolhimento, estou me referindo exatamente a esse fato de que a família deve acolher o recém-nascido, né, do ponto de vista físico, material, né, como a igreja deve acolher o recém-nascido do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Que muitas vezes essas pessoas, elas chegam para a igreja trazendo uma carga pesada de paixões negativas, chegam para a igreja muitas vezes trazendo decepções, preconceitos, trazendo para o cenário da igreja, para o contexto da igreja, traumas que marcaram a sua vida até ali, como decepções, frustrações, medo, ansiedade, vontade de morrer, pensando em suicídio, pensando que não tem solução para os seus problemas, pensando que o seu caso é sem jeito. Muitos chegam assim para a igreja e trazendo não apenas o trauma do nascimento, como diria Otto Rank, mas trazendo muitos traumas da vida que leva na sua família, no seu trabalho, na sociedade, de modo geral. Então, a igreja, ela deve se tornar, então, um espaço de acolhimento, independentemente do problema de quem chega e traz, independentemente da situação de quem acaba de chegar, ou em relação àqueles que, recém-nascidos na fé, enfrentam dúvidas, incertezas, muitos pensamentos em relação ao que fazer da sua vida agora, muito sentimento de culpa não resolvido, muitas vivências não resolvidas, muitas situações hostis que lhe agridem. E a grande pergunta é: esses que vêm de longe ou de perto? Esses que vêm das nossas casas para a vida da igreja? Esses que vêm da sociedade com injustiças praticadas, não lhe dão direito à saúde digna, nem moradia, nem educação, etc. A igreja tem sido família de Deus para agregar essas pessoas. Pois é interessante, né, que Jesus, no seu ministério, ele era acompanhado. Eu gosto de alguns textos que falam assim de multidões. Não era uma multidão só de pessoas com o mesmo pensamento. Havia pessoas com diversos tipos de pensamento. Havia pessoas com diversos tipos de situação. Então, umas eram doentes, né? Uns traziam problema de cegueira, outros eram paralíticos, né? Outros eram leprosos, outros tinham seríssimos problemas existenciais, não? Outros tinham seríssimos problemas conjugais, seríssimos problemas de família. Eles todos faziam parte dessas multidões que chegavam para ser acolhidas por Jesus. O filho primogênito, que convida todos eles para fazerem parte da sua família, desde que estivessem todos dispostos a fazer a vontade do Pai, que está nos céus. Esse é um aspecto. Então, para ter essa amplitude, esse acolhimento, para ser família de Deus, a igreja precisa praticar o amor incondicional, senão ela não recebe ninguém. Ela não vai receber um homossexual, não vai receber o ex-presidiário, não vai receber a prostituta, não vai receber o pobre, não vai receber aqueles que têm doenças físicas, doenças do ponto de vista mental, não vai receber as pessoas desequilibradas, e só serão recebidas
se essa igreja que quer ser família de Deus praticar um amor incondicional. Aí inclui assim, amor nas alegrias, amor nas tristezas, amor quando o irmão tem saúde e convida você para almoçar, jantar, passear, brincar, ou quando esse está doente, precisa de ajuda, de acompanhante. Amor quando alguém está em pecado, muitas vezes, descobriu que alguém está num grande pecado e já se afasta dele, não? A família de Deus não é aquela que rejeita o filho pródigo que saiu e gastou tudo e que volta de maneira desgraçada para a casa do pai. Mas a família de Deus, se é de Deus, deve receber os filhos que saíram, os filhos que se perderam, os filhos que gastaram todos os seus bens, sua saúde, sua vocação, seus talentos, fazendo o que quis fazer de maneira leviana e libertina. Amor incondicional em relação aos ricos e aos pobres. Amor incondicional em relação às crianças, jovens e adultos. Amor incondicional às crianças abandonadas nas ruas das pequenas e grandes cidades ou nos lares, sejam esses lares casebre, mansões, apartamentos, casas em geral. Amor aos idosos abandonados, muitas vezes nas próprias casas pela própria família. Família de Deus, igreja como família de Deus, deve expressar amor incondicional aos marginalizados, aos órfãos, às viúvas, aos que pensam diferentemente de nós. Esse é um outro aspecto, não? Para uma igreja que pretende ser família de Deus, fazendo a vontade do Pai. O terceiro aspecto é que para ser família de Deus, a igreja precisa tomar atitudes e assumir compromissos. Às vezes, num culto como esse, num outro tipo de culto, de evangelização, num culto de consagração, etc., as pessoas ficam entusiasmadas, mas não tomam atitudes. Aqueles que, na retórica, se entusiasmam, expressam, vão à frente, mas não tomam atitudes nem assumem compromissos. Aquele que quer ser família de Deus como igreja deve tomar atitudes e assumir compromissos. Por exemplo, de praticar o perdão, para que possa ser perdoado. Essa é uma coisa, esse caminho, né, no processo, na vida de alguém que quer perdoar, não é tão simples, não. Não é tão simples. Tem os seus embaraços, tem as suas complexidades, tem as suas dificuldades, mas é preciso que aquele que quer ser família de Deus, como igreja, pratique o perdão, assim como Jesus, levado para a cruz, para ser sacrificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali Jesus estava sofrendo, estava sendo xingado, estava sendo provocado. Ali Jesus estava sendo provado como Filho de Deus. Mas não lhe faltou substância espiritual nem moral para perdoar ou pedir para que Deus perdoasse os pecados dos que o levavam para o Calvário. Para ser família de Deus, a igreja precisa tomar atitudes como tornar-se comunidade solidária. Solidária com os que sofrem em meio à fome. O que estamos fazendo pelos que sofrem em meio à fome? Num tempo tão difícil em que muita gente está desempregada, muita gente está sem recursos para trazer o alimento para casa, para alimentar os filhos. Qual é o nosso espírito de solidariedade? Qual é a nossa vontade de solidariedade? E qual é a nossa atitude de solidariedade?
atitude, compromisso, solidariedade. Solidariedade em relação aos que passam fome ou aos que não têm uma moradia digna, não têm uma educação adequada para os filhos e não têm condições de saúde para viver melhor. Tornar-se comunidade como o corpo de Cristo, no vínculo do amor, da paz, da união, da comunhão, da esperança cristã. É isso que Jesus Cristo espera daqueles que tomem a decisão para ser parte de sua família. Fazer a vontade do Pai significa submeter-se a essa necessidade de se tornar corpo de Cristo, sem querer ser mais do que ninguém, sem querer ser mais do que Cristo, e sem querer viver isoladamente do outro, sem comunhão, ou somente ter comunhão quando as coisas lhe favorecem. Para ser família de Deus, a igreja precisa tomar atitudes e compromissos como lugar de cura e libertação. Parece uma mensagem antiga e até óbvia, não? Mas é preciso acreditar que o Deus no qual nós cremos e espera que nós nos tornemos parte de sua família, que acreditemos que a igreja é lugar de cura e libertação, não só do ponto de vista físico, como emocional, moral e espiritual. Muitas vezes a cura espiritual já resolve problemas na materialidade, quer dizer, já resolve problemas físicos. Porque nós não somos duas pessoas separadas, como se a vida física não interferisse na vida espiritual, como se o bem-estar da vida física não interferisse na vida moral e espiritual e vice-versa. Então, é necessário que estejamos conscientes dessas atitudes a serem tomadas, dos compromissos a serem assumidos perante o povo de Deus, perante o próprio Deus, numa data como esta, de aniversário, de gratidão, que não apenas louvemos pelo que Deus fez, não apenas exaltemos o seu nome de maneira abstrata, mas que nos comprometamos em seguir a vontade de Deus neste mundo aqui e agora. Bom, e para concluirmos, né? Para ser família de Deus, a igreja precisa redescobrir o sentido e a importância do sagrado em suas relações com o mundo. Uma das coisas tem muito a ver, e eu sempre estou falando isso onde ando, onde prego, com quem converso, é preciso redescobrir o sentido de Deus no mundo pragmático. No mundo de resultados imediatos. É assim. Nesse mundo no qual nos encontramos, é bom e vale quem pode oferecer resultados imediatos no seu relacionamento com as pessoas. Então, só é bom para mim aquele que pode me dar algum retorno imediato. Aquele que pode acrescentar alguma coisa para a minha vida. Mas aquele que venha para que eu possa cuidar dele como meu irmão, muitas vezes não me interessa. E Deus não espera que tenhamos uma resposta semelhante à de Caim quando matou Abel. Deus disse a Caim: Caim, onde está o teu irmão? Ele disse: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Tem nada a ver com meu irmão. Não sou o guardador dele. Quando nós redescobrimos o sentido de Deus, nós certamente não iremos mais responder como Caim, se é que um dia respondemos. Mas, pelo contrário, nós vamos dar conta do nosso irmão, da vida do nosso irmão, de maneira gratificante, qualificada e não destruidora. Um outro aspecto ainda
dentro desse ideal, né, de redescobrir o sentido e a importância do sagrado como igreja, né, em suas relações com o mundo, é preciso valorizar as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas como revelação de Deus diante das ameaças de morte. E quando falamos as Escrituras Sagradas como revelação de Deus diante das ameaças de morte, significa caminhar de acordo com o que a Bíblia nos manda fazer. E aí é necessário que estejamos atentos aos sinais dos tempos a partir da orientação de Deus através de sua palavra. É necessário, então, acreditar no mistério da fé. Tenho insistido ultimamente no meu ministério em incentivar as pessoas, as comunidades, por onde ando, por onde passo, a acreditar no mistério da fé. Por exemplo, na prática dos sacramentos. Não podemos praticar os sacramentos de maneira leviana, de maneira formal, artificial, mas praticar os sacramentos acreditando no mistério da fé, que compõe, que dá força àquilo que estamos fazendo, ao tomar o pão e ao tomar o cálice, para a vida e nunca para a morte. É preciso acreditar no mistério da fé, na oração pelos enfermos. E quando falamos lá atrás que a igreja deve ser um espaço de acolhimento para, inclusive, curar as enfermidades, é porque quando orarmos pelos enfermos, é preciso ter a segurança de que adoramos a um Deus que quer curar, que pode curar. Não necessariamente como eu quero que ele cure, mas de acordo com a sua vontade. Por isso que Jesus Cristo foi muito claro na resposta que deu: serão parte da família de Deus aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, e não aqueles que deem ordem para o meu Pai. A gente vive numa época que as pessoas estão dizendo isso: eu ordeno que cumpras a tua promessa. Não é assim, porque nem Jesus Cristo se colocou assim diante do Pai. Ele disse: Pai, passa de mim este cálice, mas se for da tua vontade, seja feita a tua vontade. Se Cristo falou assim, quem somos nós para ordenar alguma coisa para Deus? Então, se queremos ser família de Deus, é necessário que nos sintamos enviados para a missão de Deus neste mundo, para o cumprimento da grande comissão, conforme está lá em Mateus 28, verso 19 e seguintes, né? Fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na certeza de que Ele estará conosco todos os dias neste mundo, como sua família, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. É desta forma que nos tornaremos realmente igreja, família de Deus, fazendo a sua vontade. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém. Um só rebanho, um só pastor. Oh,
Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de comemorarmos estes 117 anos. Te bendizemos e te glorificamos, Pai, porque em toda esta caminhada Tu se fizestes presente. Nós te agradecemos, Pai, e te bendizemos por todas as oportunidades que tivemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito tem caminhado conosco, tem estado conosco. Em nome de Jesus, nós queremos também te agradecer, Pai, por todas as conquistas, por todas as lutas, porque também nelas, Senhor, o Senhor se fez presente. Em nome de Jesus, nos faz cada dia termos corações gratos para contigo. Que em nome de Jesus, este sentimento de ser família de Deus, possamos, Senhor, estar exercitando dia após dia na nossa convivência em comunidade. Que em nome de Jesus, Senhor, a paz do Senhor sempre esteja entre nós, no meio de nós. Que a alegria, a esperança, a consagração, a adoração, o partir do pão, seja sempre também uma celebração entre nós. Bendito seja, Senhor, por tudo que Tu és em nossas vidas. Bendito seja, Senhor, por esta oportunidade de Te adorarmos em meio às aflições, em meio a todo este momento. Que em nome de Jesus não possamos esquecer de que Tu és o nosso Senhor, nosso Pai bendito, nosso Salvador. E em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Perdão real vos entregou, Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus reais e ao seu real perdão, os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Nos últimos dias, as redes sociais têm trazido à minha memória uma série de fotografias que retratam momentos muito sublimes que nós já vivemos nas celebrações do aniversário da IP de Aracaju. Fotografias que retratam cenas de muita alegria, de muito louvor, de muita adoração, a igreja, o templo belamente adornado, pregadores trazendo mensagens impactantes, desafiadoras, vibrantes.
as nossas congregações se somando a nós, para juntos formarmos um único coro de gratidão, de louvor e adoração pelo fato de pertencermos a IPEI de Aracaju. São de fato memórias que nos levam ao saudosismo, ao desejo de reviver, de revisitar aqueles momentos. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano. E da mesma forma que um dia Ele nos proporcionou momentos tão intensos de comunhão, Ele há de nos juntar de novo para que, como comunidade, declaremos publicamente o nosso amor pelo Seu reino, pelo Seu Evangelho, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também o nosso amor pela comunidade, pela igreja que Ele nos fez pertencer, a igreja que Ele nos chamou para pertencermos. Creia de todo o coração, o nosso Deus ainda há de nos fazer construir novas memórias em momentos tão gloriosos como aqueles que já vivemos. Nesse momento você vai ser despedido com a bênção apostólica. E essa bênção tem um propósito, lhe empoderar para continuar escrevendo a história viva da IPEI de Aracaju. A história da nossa comunidade não para. Ela não está restrita a alguns fatos muito especiais, a ordenação de um ministro, a posse de um novo conselho, a organização de uma nova igreja, filha da nossa comunidade. Essa história factual, oficial, é belíssima. Eu sou apaixonado pela história da nossa igreja. Reverendo Jonan escreveu, sintetizou com muita beleza, com muita capacidade, o quanto a nossa igreja já foi e é muito frutífera. Mas existe uma história dinâmica e viva que é construída através de você. Quando você sai para trabalhar, quando você cuida da sua família, quando você faz um novo amigo, quando você presta assistência, ainda que anonimamente, a uma pessoa que precisa de auxílio, é a IPEI de Aracaju escrevendo uma história viva que talvez nunca será contada e registrada para a posteridade, mas está lá, no coração de Deus. Existe também uma história da IPEI de Aracaju que está guardada no coração de Deus e que foi escrita por você, por cada irmão, por cada irmã que é IPEI de Aracaju, todos os dias e em todos os lugares. Sejamos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre esta igreja, virtualmente junta para celebrar o aniversário, virtualmente unida para render graças por todos os benefícios dispensados a nós, mas consciente que ela foi chamada para a dispersão, foi chamada para ir para o campo, para escrever novas e belas histórias para a honra e glória do Altíssimo. Que essa bênção esteja sobre nós, igreja unida, igreja coletivamente unida para celebrar, mas essa bênção também, ó Pai, eu te peço, alcance cada irmão quando estiver em missão pelo mundo, escrevendo uma nova e bela história que glorifica o teu nome e dignifica o nome da IPEI de Aracaju. Assim eu rogo essa bênção em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Parabéns, meus irmãos. Nós todos que somos a IPEI de Aracaju temos muitos motivos para nos alegrarmos, porque Deus tem sido conosco e Ele será conosco até a consumação dos séculos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tua
sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória